Boa tarde, tudo bem? Estamos começando a parte da tarde da Semana do Empreendedorismo Digital. Estamos ao vivo. Vamos ver se está tendo um pequeno delay. Ok. Vamos ver se o pessoal vai chegando. Agora já estamos ao vivo. Entramos ao vivo e hoje nós vamos continuar a nossa jornada agora com a nossa colega Daniela Tavares. Então, as pessoas que estão aí entrando, vão dando boa tarde, dá aquele like, dá aquela compartilhada. Márcia, Jaciara, boa tarde todo mundo, né? Que aí estão. Daqui uns dias vai inverter, vocês vão estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar uma entrada aqui também, dar o meu like. Vamos todos interagir. Que legal, tá todo mundo aí subindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje de manhã foi muito legal, quem pôde acompanhar com a Juliana Evangelista, muito bom. Foi muito bacana. A Ju abriu brilhantemente. Queria perguntar para todo mundo aí, vocês estão ouvindo? Dá um legalzinho assim, se o áudio está bom, se está chegando para vocês o vídeo também está legal. A gente tem uns retornos aqui, mas é bom a gente perguntar como vocês estão aí. Boa tarde, Lisandra, Aline, Luciana. Tá tudo legal, né? Então tá, gente. Mais uma vez, vou reforçar que a gente vai ter às 15 horas agora. A Dani já está aqui já. Vocês não estão vendo, mas eu já estou a vendo. 15 horas a gente vai ter essa aqui, até umas 3h35, 3h40. E às 20 horas a gente vai voltar com mais pessoas conversando simultaneamente. E aí eu te convido também para que você possa chamar outras pessoas para poderem estar à noite também conosco, a gente trazendo aqui um bate-papo muito construtivo, hoje falando sobre educação. Essa semana toda vai ser uma semana de muito conteúdo, para mostrar para todos vocês aí que estão, que é possível, né, os seus conteúdos, seus conhecimentos saírem do seu espaço físico e ir para muito mais longe, mas para isso é preciso a gente romper e entrar aqui na internet como nós estamos fazendo. Então eu vou chamar a Dani aqui para entrar. Olá, Dani, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Fique à vontade aí para dar uma boa tarde para todo mundo. Ok. Primeiramente, queria agradecer a R3 Soluções, né, empresariais, na pessoa do Leonardo Ribeiro, que é esse colega que está aqui falando para a gente, que teve essa iniciativa de organizar esse evento, convidar os profissionais. Eu me sinto lisonjeada e muito grata pela oportunidade de estar participando dessa semana, né, que tenho certeza que será muito produtiva, que vai agregar muito valor às pessoas que puderem participar com a gente, né, Léo? Legal, Dani. Então, vou deixar todo mundo agora ouvir a Dani. Então, a Dani, quando assim que eu sair, você se apresenta, fala a cidade, de onde você é, e o pessoal que está aí no chat também pode interagir, tá? Fica à vontade, Dani. Obrigada, Léo. Bom, boa tarde, pessoal, quem está nos ouvindo agora ao vivo, quem puder nos ouvir depois em um outro momento, né, que vai ficar disponível para todos aí. E meu nome é Daniela Pistori Tavares, sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Orlândia, próxima a Ribeirão Preto, né, e interajo com o Leonardo através dos meios digitais, tive a oportunidade de conhecê-lo, e há vários outros colegas que estão participando desse projeto também. Então, por aí, vocês já podem ter uma noção do que o digital pode fazer pela gente, né? E, especificamente, a gente precisa pensar que tudo passa pela aprendizagem, tudo na nossa vida, desde a nossa evolução pessoal e física, desde bebês até a fase adulta,
E todos os projetos de vida que a gente tem também, pretende implementar, tudo passa pela aprendizagem, por uma evolução para aperfeiçoar aquilo que a gente quer, né, e chegar num objetivo. Então, a aprendizagem está presente em nossa essência, né? E por isso que eu achei muito interessante o Léo colocar a educação no primeiro dia, né? A Ju, hoje de manhã, a Juliana Evangelista, falou brilhantemente sobre o novo professor que está aí surgindo e que precisa, né, evoluir para esse digital, né? Precisa, principalmente agora nesse período, foi nos exigido, né, estar presente no digital. Sou professora, leciono no ensino fundamental, na educação básica, também formada em letras, pedagogia, psicopedagogia institucional, certo? E agora estou aqui também nos meios digitais, compartilhando conhecimento, tudo aquilo que eu tenho de experiência e de estudos, né? Para falar hoje especificamente sobre o empreendedorismo digital, primeiro a gente precisa pensar que um empreendedor digital, antes ele tem que ser um empreendedor, né? Para depois desenvolver as habilidades dos meios digitais, né? E aí a gente vai ver qual é a importância de trabalhar com o empreendedorismo com os alunos da educação básica, né? Empreender, o que é empreender, a gente pensa, né? É o ato da gente ter sonhos, transformar as nossas ideias e esses sonhos em oportunidades, agir para concretizar essas ideias, esses sonhos, gerando valor para a gente, para os pares, para uma empresa, para a sociedade. Existem várias vertentes do empreendedorismo, né? Existe o empreendedorismo no mundo dos negócios, existe o empreendedorismo social, em relação às questões ambientais, né? Só que todas essas vertentes do empreendedorismo exigem do ser humano características específicas, e é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho agora, né? E aí a gente vai pensar, será que a gente já nasce empreendedor? Porque muitas vezes a gente comenta, ouve alguém comentar, já nasceu, já está no sangue, né? E realmente, muitas características vêm no nosso DNA, só que tudo a gente pode desenvolver e estimular, né? Através da educação, através da aprendizagem, da consciência daquilo que a gente quer conquistar e a prática daquilo, né? Então, nós podemos nascer, sim, com algumas características de empreendedorismo, mas isso pode ser muito bem, tranquilamente, e deve ser desenvolvido na escola, ou em casa, na educação familiar, né? Então, por isso é importante a gente saber identificar essas características para que um educador, quer seja ele professor, gestor escolar ou pai e mãe, consiga estimular isso nas nossas crianças, né? E quais são essas características, então? Aqui eu vou falar um pouquinho das que eu considero como sendo principais, né? Que são elas: visão e criatividade. O que é isso? É quando a gente está atento, conseguindo observar o que está à nossa volta, as tendências, identificar as oportunidades e agir, né, de forma criativa, atuar para conseguir um objetivo. Então, essa visão e essa criatividade é uma característica empreendedora. Uma segunda característica é a capacidade de planejamento e conhecimento das nossas potencialidades. Então, é a gente saber identificar na gente os nossos potenciais, né? E, dentro disso, realizar um planejamento do que eu preciso melhorar, né? Do que eu preciso estimular mais em mim, para eu conseguir atuar de uma forma mais efetiva e eficiente dentro daquilo que eu pretendo, né? Então, essa capacidade de ter consciência da potencialidade de que eu posso melhorar,
que eu posso evoluir e também tenho limitações, mas que eu posso melhorar. E como melhorar? Aí, a partir disso, fazer um planejamento de ação para isso. Então, isso também é uma característica do empreendedor, ter consciência de quem ele é, suas capacidades e limitações, e poder agir para superar essas limitações, certo? Tem uma aqui que é muito importante, que é a comunicação. Nossa, então, existem pessoas que já nascem comunicativas, né? E aquela pessoa que é mais quietinha, mais tímida, assim como eu, né? Morro de vergonha, né? Não pode, então, como que essa pessoa faz? Eu sou a prova viva de que é sim possível a gente desenvolver essa habilidade da comunicação, né? É só a gente ser levado a não fugir dos nossos desafios, não ter medo, né? E arriscar a aprender a estar aberto às coisas novas, a interagir. Então, por isso que na escola é muito importante essa fase da escola, porque desde a infância já ir quebrando essa barreira da comunicação, da timidez, né? Da dificuldade com a comunicação. Porque a criança na escola, ela está na zona de conforto dela. Então, o professor tendo cuidado de agir de forma positiva com essa criança, estimulando, sempre apontando o que ela tem de bom e orientando no que ela precisa melhorar, estimular trabalhos em grupo, onde a criança vai se expor, está sempre estimulando essa criança a ter voz e colocar a sua voz para participar, né? E assim ela vai desenvolvendo e perdendo essa insegurança, né? No meu caso, na minha época, não tinha esse tipo de atividade, de interação na escola, eu fui quebrando essa barreira agora mesmo. Depois de adulto, comecei o ano passado com uma mentora excelente que eu encontrei aí no meu caminho, a Zenaide Carvalho, que através dos ensinamentos dela, eu fui realizando as atividades aos poucos, e hoje eu estou aqui conseguindo falar com vocês, expor tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e que gostaria de compartilhar com as pessoas, né? Então, é isso, a importância do trabalho com a comunicação na escola, e do professor, o cuidado que o professor tem que ter no estímulo a essa criança se expor suas ideias. Tá? Bom, vamos lá, que tem muita coisa aqui. Outra característica é a perseverança e a responsabilidade. É aquela pessoa que não desanima quando algo deu errado. Ela sempre dá o próximo passo, né? Mesmo quando deu errado, não deu errado, na verdade, porque sempre a gente aprende. Só dá errado quando a gente não sai do lugar. E não tem como dar certo mesmo, né? Então, é aquela pessoa que não desiste perante uma dificuldade, uma barreira. A maioria das pessoas encontrou uma dificuldade e já desanima. Ah, não, isso não é para mim, não, vou desistir, não. O empreendedor, ele tem isso na sua personalidade, ou ele desenvolve isso, né? Eu não vou desistir na minha primeira dificuldade, eu vou aprender com ela, né? O que então que eu preciso fazer de diferente para sair desse lugar e dar mais um passo? Né? Isso é muito importante. E ter responsabilidade diante desse processo, né? Se eu desisto, eu estou sendo uma pessoa responsável com o meu objetivo, com a minha meta, com o que eu quero para a minha vida? Não, né? Então, é sempre ser perseverante, ter responsabilidade sobre as atitudes e as decisões que a gente toma, né? Depois, tem autoconfiança e autonomia. É aquela pessoa que acredita que é possível, tem coragem de assumir os riscos de um processo de um caminho que ela precisa trilhar, porque tudo que a gente escolhe tem um risco, a gente não sabe, não consegue prever o futuro como vai ser lá na frente, né? O caminho tem riscos, podem ter barreiras, dificuldades que a gente vai encontrar, mas ela não tem medo, o empreendedor não tem medo de assumir esses riscos e de ter autonomia para seguir em frente, não depender dos outros, não depender do colega para ir junto, não. Né? Se for junto, melhor, mas se não, eu vou sozinho enfrentar
vou crescer, vou evoluir, vou conquistar o que eu quero, né? E vou tocar em frente para chegar nas minhas metas de vida. Então, autoconfiança e autonomia. E por último, que eu coloquei aqui, que é uma especial, que é a liderança, né? Eu falei um pouquinho ali atrás da timidez, da comunicação, né? Existem pessoas que já nascem realmente com esse espírito de líder, e que a gente observa crianças na escola que já tem ali um grupinho e que ela consegue exercer uma liderança, uma influência naquele grupo. Só que isso a gente precisa moldar para um lado positivo, porque existem lideranças negativas, né? A gente observa, existe autoridade, o autoritarismo em vez de autoridade em alguns líderes, né? E é papel da escola, sim, trabalhar nessas atividades de contato, de interação, a liderança positiva, as consequências de uma liderança positiva ou negativa, tudo aquilo que a gente pode conseguir para a nossa vida, para o nosso futuro, e mesmo nas relações ali enquanto crianças, dependendo da idade, eles já têm condições de perceber que se ele exercer uma liderança, porém canalizada para o positivo, ele vai agregar amigos, parceiros para ele, né? E aquele que exerce uma liderança negativa, ele só tem pessoas que se relacionam com ele, que o seguem por obediência, por interesse, que aí é a liderança negativa. Então, a liderança é uma habilidade extremamente importante, porque o empreendedor, ele não trabalha sozinho, né? Ele depende de uma equipe, na maioria das vezes, ele precisa se relacionar com as pessoas, e ele precisa saber como se relacionar com essas pessoas e como influenciá-las de uma forma positiva e saudável, né? Então, o que é, dentro disso tudo, a educação empreendedora? É um processo de ensino e aprendizagem, como qualquer outro na escola, relacionado a qualquer disciplina, que leve ao aluno a desenvolver essas características todas que a gente citou, que eu citei agora para vocês. Tem outras, é claro, mas trouxe para vocês as que eu considero mais importantes, né, e essenciais para um empreendedor. Lembrando que a gente está falando aqui de empreendedorismo digital, né? E para o digital, para os meios digitais, essas características são essenciais também. A gente precisa ser um empreendedor para depois ser empreendedor digital, porque de nada adianta. As crianças hoje já dominam o digital, muito melhor que a gente, mas de nada adianta ela saber usar os meios digitais, mas não da forma correta, e não usar as características empreendedoras para tirar desse digital proveito positivo para a sua vida, né? Então, a educação empreendedora tem um papel importantíssimo nisso, né? Deixa eu ver se... Precisa contar com professores inovadores. O que são professores inovadores? São professores, não são aqueles professores da educação tradicional, né? São os professores que estão sendo exigidos agora nesse novo momento que a gente está passando, que trabalham com as metodologias ativas. A Ju, de manhã, falou um pouquinho sobre isso, sobre o professor, sobre as metodologias ativas. Na educação, a importância disso. O que é uma metodologia ativa? O próprio nome já diz, é um método de ensino onde o professor não vai ser o único detentor do conhecimento e transmissor. Metodologia ativa, o aluno, ele é um protagonista do processo de aprendizagem dele, ele é ativo nessa aprendizagem. E aí existem várias metodologias de aula, que são as chamadas metodologias ativas, que seriam um assunto para um outro momento, né? Falar de cada uma delas. Mas a essência é isso, é que são metodologias de trabalho pedagógico, onde o aluno é protagonista, o aluno participa, o aluno tem voz, tem vez,
e ele vai construindo a sua aprendizagem com um papel importantíssimo do professor, como orientador, como aquele que direciona esse passo a passo, aquele que planeja atividades que vão levar o aluno, quando ele vai superando uma atividade, passando para outra, ele vai construindo sozinho, mas com um planejamento de conteúdo pensado, de metodologias pensadas para que ele chegue àquela aprendizagem, né? Então, o papel do professor é muito mais desafiador do que aquele professor que a Ju citou de manhã, né? Que já tem a sua pastinha de atividade pronta, que vem de um ano para o outro, né? No ensino fundamental, dos anos iniciais, aquele professor que carrega aquele caderninho que pega sempre a mesma série, né? Se é quinto ano, pega sempre o quinto ano, já traz aquele caderno de atividades e conteúdos e só copia. Hoje é impossível o professor trabalhar dessa forma. Não tem como. Porque ele precisa considerar o seu aluno, a vivência dele, para organizar o conteúdo que ele precisa trabalhar, com metodologias que levem a diversidade de alunos que tem, né, ao mesmo conhecimento. Certo? Então, a educação empreendedora, ela traz, inclusive, isso. Ela oportuniza para aqueles alunos que não têm tantas oportunidades em casa, que não tem um computador ou que não tem recursos, aquela criança que tem muitas limitações, a educação empreendedora faz com que desenvolve nessa criança, através do trabalho na escola, em sala de aula, essas habilidades, né? Inclusive, esse professor precisa estar muito atento a tudo isso, mesmo porque os documentos oficiais da educação estão trazendo tanto essas características empreendedoras, como a cultura digital como base do trabalho pedagógico também. Uma das bases, uma das competências e habilidades que devem ser trabalhadas, né? E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela está sendo implementada a partir deste ano, apesar dela ter sido homologada desde 2017, a exigência dos materiais se adequarem, do professor estar trabalhando dentro dela, é a partir desse ano de 2020. Então, todos os materiais didáticos que a gente encontra atualizados estão dentro dessas diretrizes. E quem tiver a curiosidade, professor precisa, mas quem não é professor tiver a curiosidade de dar uma olhadinha nesses documentos, vai ver ali presente o digital com muita força. Por quê? Porque a criança, ela já, mesmo aquela com menos recursos, menos condições, ela já conhece o digital, tudo acontece ali. Só que ela precisa saber usar de uma forma, como a gente estava falando ali, positiva também, né? Ela precisa saber usar, ela usa mais para diversão, entretenimento, né? E ela precisa saber usar da forma adequada, saber se comunicar da forma adequada nos diversos meios digitais que ela vai encontrar, tá? E a BNCC reforça também todas essas habilidades que eu citei agora há pouco, né? Não fala especificamente habilidade de empreendedorismo, mas são essas habilidades que são as habilidades empreendedoras. Então, ela fala muito do aluno, que a gente precisa formar o aluno independente, o aluno que tem voz, um aluno que vai saber atuar no mundo social e no mundo do trabalho, né, se relacionando de forma crítica, consciente e sabendo resolver os problemas que vão surgindo ali no caminho. Isso é muito importante. É a resolução dos problemas do dia a dia. É saber resolver. Problemas todos nós temos, tanto no meio de trabalho quanto na vida pessoal, né? E o empreendedor, que também é aquele que as características trazidas pela BNCC, ele precisa identificar esses problemas, ter estratégias de resolução da melhor maneira possível,
tá? E, então, por isso que o professor não dá mais para ser aquele professor tradicional em sala de aula. Ele tem que abrir a mente e tem que ser um professor inovador, porque não adianta a gente colocar esse conteúdo de trabalhar as características de empreendedorismo e todas as competências e habilidades da BNCC nas mãos de um professor que vai olhar aquilo tudo e vai aplicar uma aula expositiva e questionário para resolver e depois dar a resposta. Isso vai ter uma evolução internamente desse aluno que está ali? Não, não vai promover. Então, não adianta nada um conteúdo maravilhoso, uma base nacional que garante isso, se o professor não mudar sua postura e sua visão. E graças a Deus, assim, essa pandemia trouxe, claro, infinitas tristezas, dores, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas trouxe algumas coisas que vai trazer consequências positivas, eu acho, que na educação trouxe muitas dificuldades, sim, muitas dificuldades de acesso, de comunicação com as famílias, com os alunos, mas o professor teve que correr atrás de coisas que ele demoraria anos e anos e anos para implementar nas suas aulas, né? Então, são essas metodologias ativas e é o uso dos recursos digitais, que é exigido a partir de agora. Esse processo ia ser muito lento. O professor ia demorar muito tempo, e ele teve que acelerar tudo isso, e já está usando tudo isso em aulas maravilhosas que a gente vê por aí, pela internet, no YouTube. Então, é uma coisa boa que vai ficar para a educação. Sou muito positiva nesse aspecto. Certo? Então, contribuir com a formação de pessoas capazes de encontrar soluções para os problemas sociais é uma das prioridades do empreendedorismo na escola. Tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, aqui fala um pouquinho também da instituição escola, né? Que não basta uma instituição transmitir o conhecimento aos alunos, aquele conhecimento que ele precisa passar. A escola também precisa mostrar que aquele conhecimento tem uma aplicabilidade na vida dele lá fora, né? Colocar, dar um sentido maior para o conteúdo que é tratado em sala de aula. Então, a escola precisa pensar nisso, pensar em projetos que vão colocar essas habilidades, essas competências que precisam ser desenvolvidas, são desenvolvidas através de conteúdos didáticos também, sim, mas a forma como ela é desenvolvida, mostrar que tudo aquilo pode ser praticado, a parte prática desse conteúdo na nossa vida, na vida do aluno, né? Tem que ter esse link. A gente escuta, né, aluno falar assim, nossa, mas para que eu preciso aprender fazer essa continha aqui de divisão com 2 números dentro? Para que eu preciso? Então, preparar atividades, a escola precisa estar ligada, prestando atenção em preparar projetos que vão mostrar para quê? Em que momentos da nossa vida a gente usa isso, né? Então, precisa estar atento a isso, tá? É importante mostrar o valor do empreendedorismo na escola, sim, mas, por outro lado, só teremos bons resultados se forem adotadas essas metodologias que vão estimular o senso crítico e desenvolvimento de habilidades nos estudantes. São essas metodologias ativas que trazem o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. O aluno como peça-chave nesse processo. Então, o aluno tem que ser capaz de analisar dados, de critérios, cenários e planejar ações. Então, um conteúdo de sala de aula, ele pode observar a comunidade onde a escola está inserida, por exemplo, analisar dados desse entorno relacionados a um conteúdo e trabalhar o conteúdo em si dentro dessa análise de dados reais da comunidade escolar, do município,
dos alunos da escola, através de pesquisas, análise de dados, de resultados dessas pesquisas. Então, tudo isso são tipos de atividades que vão desenvolvendo no aluno, né? Ele é capaz de analisar, de identificar um problema, de analisar os dados e de planejar como ele pode ajudar para solucionar esse problema, para chegar a um sucesso. Dentro de tudo isso, ele precisa trabalhar com uma equipe, ele precisa desenvolver habilidades de liderança, certo? Então, dá para a gente ir percebendo a importância desse trabalho na escola também. Aí eu coloquei aqui como uma curiosidade para vocês, o que são startups? Vocês já ouviram falar disso? Com certeza já ouviram, é um termo que está aí. Por que eu coloquei isso? Porque startup, conceito de startup se refere a uma empresa, geralmente em fase inicial, que tem uma proposta de trabalho e de negócio inovadora e com grande potencial de crescimento. Elas podem atuar em qualquer área ou tipo de mercado e normalmente utilizam a tecnologia para a base de suas operações. É um tipo de empresa de trabalho que analisa o mercado e que tem um trabalho muito intencional na busca dos objetivos dessa empresa, tá? Ela procura as soluções para os problemas dentro da área de atuação dela, certo? Então, é uma tendência que está crescendo cada vez mais, é importante a gente conhecer, porque a gente está preparando as pessoas para atuar nesse tipo de empresa no futuro deles, né? No futuro que já está presente, né? Mas como a gente está falando das crianças em sala de aula, né? Então, para surgirem mais empresas com foco em inovação, em resolução de problemas, trabalhar o empreendedorismo na escola é fundamental. Por isso que eu trouxe como curiosidade conhecer esse termo das startups, tá? E aí a gente precisa ter a compreensão do papel da tecnologia nisso, né? O avanço tecnológico é um apoio primordial para os estudantes desenvolverem essas características do empreendedorismo. Na escola, por exemplo, tem aulas nos laboratórios de informática, tem aulas de robótica, programação, tudo isso desenvolve essas habilidades também do digital, porque o digital é uma exigência de mercado. Ninguém consegue, são poucas as oportunidades de trabalho para aquele que não domina o digital. E como eu falei, a escola precisa direcionar esse digital para um lado produtivo com as características que vão funcionar na sua vida lá fora, né? Pensar no futuro desses jovens, né? Eles devem ser estimulados também usando na escola essas tecnologias. Isso agora, gente, com a pandemia, né? Todo mundo teve que correr atrás, mesmo quem não tinha o recurso mínimo possível, ele teve que dar um jeitinho aí de estar usando. Tá? E isso é muito bom, porque já está trazendo para as crianças a noção de que aquele celular da mamãe, que ele vê o vídeo, não serve só para isso, né? Aquilo ali tem uma infinidade de recursos e possibilidades que ele pode usar na vida dele para ele conseguir as coisas que ele almeja no futuro. Aí eu trago aqui 5 dicas para desenvolver esse empreendedorismo no ensino básico. Aí é mais específico, dicas para a escola, para professor, né? Mas é importante para qualquer pessoa que é um educador, que tem filhos, sobrinhos, netos, conhecer essas possibilidades, né? Então, a primeira dica é promover as principais características do empreendedorismo. Então, a palavra empreendedor é aquela pessoa que tem iniciativa para um determinado empreendimento que ela pretende, que é uma oportunidade, né? Ela vê naquilo uma oportunidade. Então, nesse sentido, todos nós já somos empreendedores em alguma coisa, porque todo mundo identifica algo que quer uma oportunidade de alguma coisa e a gente quer alcançar aquilo, né? Então, até uma criança, se ela quer, por exemplo, no Natal, merecer ganhar um presente bom do pai,
Então, ela tem que realizar coisas, ter atitudes para passar de ano, para ter notas boas, para que aquele pai se sinta, para ter um resultado positivo para o pai, para ser um merecedor e alcançar aquele objetivo, né? Então, nesse sentido, ele também é um empreendedor. Então, a gente observa que na nossa vida a gente tem que ser empreendedores em vários momentos, sem saber e sem perceber, né? Então, o professor precisa instigar os estudantes, também ele pode instigar nos estudantes a identificar coisas que ele gosta, né? E, através disso, observar o cenário atual do país, da sua cidade, e como é possível ele usar aquilo e usar de algumas habilidades que ele pode desenvolver para alcançar aquilo que ele gosta de realizar, né? Dar essa visão para o aluno que ele pode já pensar no futuro dele lá para frente, quando ele precisar trabalhar para conseguir as coisas dele, já começar pela escola identificando quais os canais que ele tem mais habilidade, né? Quais as habilidades que ele gostaria de desenvolver mais, o conteúdo que ele gosta mais, aquilo que lhe chama mais atenção e que ele seria mais feliz em trabalhar com aquilo futuramente. Então, o professor pode desde já estimular isso nele, para ele ir percebendo as coisas que ele gosta. Será que aquilo, no mundo atual, como que está o mercado, aquilo, será que tem futuro para ele? E se sim, o que ele precisa fazer, como ele precisa pensar a vidinha dele, para no futuro ele trabalhar com aquilo que ele gosta, ele conquistar as coisas que ele gosta, e através dos meios digitais ele perceber que ele vai ter mais liberdade, né, que ele não vai precisar, através do empreendedorismo, ele não vai precisar ter aquela carteira assinada com o horário de trabalho que ele tem que cumprir 8 horas por dia, aquela prisão, entre aspas, né? Ele vai ter uma liberdade de trabalhar dentro dos horários que dá certo para ele, de viajar e poder se organizar e viajar numa determinada época, que se ele fosse um empregado de alguma empresa, ele não teria essa possibilidade, né? Então, já instigar no aluno essa visão, tá? Então, essa é a primeira dica para o professor. Segunda, mostrar como empreender no dia a dia. Então, tornar a maneira de ensinar o empreendedorismo de uma forma mais real, mostrar mais na prática o que é isso, né? Ensinar o empreendedorismo, como qualquer outro conteúdo, mostrando que aquilo na prática ele funciona, né? Como eu já citei agora há pouco, eu acabei adiantando um pouquinho, através dos projetos que a escola pode fazer, né, fazendo o link daquele conteúdo com a vida lá fora, com o dia a dia das pessoas, tá? E aí ele vai percebendo com esse conteúdo que é escolar, que ele pode aplicar aquilo lá fora, e que vem também da observação da vida lá fora, ele pode ver que é possível ele ser um empreendedor e é possível a qualquer pessoa empreender. A qualquer pessoa, né? 3, enfatize as habilidades sutis e o pensamento de alto nível. Então, aqui o professor precisa mostrar para o aluno essas habilidades de comunicação, mas principalmente o pensamento de alto nível seria o quê? É você ser capaz de ter um pensamento crítico diante das coisas. É você não aceitar a opinião do outro ou as coisas que você observa em volta, aceitar só. Você absorve aquilo, mas você reflete, você tem condições de refletir sobre aquilo e de tecer uma opinião sua perante aquilo. Então, você ter essa condição de ter um pensamento crítico e consistente de um determinado assunto, tá?
Como que o professor vai desenvolver isso? Através, enfatize habilidades sutis e pensamento de alto nível. Através das atividades em grupo, em equipe. Propor trabalhos em equipe, onde os alunos vão ter que ouvir a opinião do outro, um grupo vai ter que ouvir a opinião do outro grupo, estabelecer pensamentos em relação ao que o outro grupo pensa, né? Ele vai poder argumentar sobre o que o outro grupo está colocando ali naquele momento, tá? Então, atividades assim que promovem discussão, que promovem argumentação, elas desenvolvem esse pensamento de alto nível, tá? A outra dica aqui, realizar uma semana de exposição. Então, o professor ou a escola pode pensar em por exemplo, uma semana de empreendedorismo na escola, trazer palestras. Agora que a gente tem o digital presente também na escola, pode ser até live, eventos na escola, convidar pessoas, pais, familiares, que, de repente, fazem trabalhos manuais, artesanato, trazer aquilo numa exposição, mostrar para o aluno que aquilo também é uma forma de empreender, é um produto que a mãe, o pai do coleguinha está produzindo e que ela pode vender aquilo e empreender dessa forma, né? Trazer o empreendedorismo digital para essa semana também, de alguma forma, organizar atividades dentro de uma semana em que a escola pode convidar a comunidade para participar, estar presentes, e os alunos também a se apresentarem trabalhos, certo? Então, tudo isso, com certeza, o aluno participando e ajudando a produzir tudo isso, trazendo as pessoas de fora para observar tudo isso, ele é um protagonista no seu processo de aprendizagem dessa forma, né? E ele vai vendo o empreendedorismo ali no dia a dia, vai percebendo a importância dele ter essas habilidades desenvolvidas na sua personalidade, tá? E a última dica, a quinta dica seja empreendedor por um dia. Então, essa atividade aqui, ela pode até ser inserida na anterior, essa dica, né? Mas aqui traz assim, como se você tiver um familiar, um conhecido, ou um vizinho, ou você pode pedir também para uma empresa, para que você faça, para que o aluno faça, o professor pode interferir nesse processo, selecionar alguns lojistas, empreendedores do município, e fazer um projeto onde o aluno vai ser estagiário por um dia naquela empresa. E ele vai trazer para a sala de aula, para os outros colegas, a experiência que ela teve, né? Então, isso é o ser e a atividade proposta aqui, seja empreendedor por um dia, porque ele vai observar na pele, ali na prática, o que é uma empresa, né? Pode também convidar esses empreendedores do município para ir para a sala de aula para falar com os alunos, né? Então, gente, é uma infinidade de dicas e atividades que o professor e que a escola pode estar trazendo para a sala de aula, para a escola, para desenvolver esse aluno crítico, pensante, com características empreendedoras, para ter sucesso na sua vida, né? Então, vamos lá, continuando, tem mais um pedacinho aqui. Para a gente concluir, a educação empreendedora, ela prepara esses alunos para as oportunidades que vão surgindo, prepara para que eles aproveitem essas oportunidades de forma intencional, eles sejam capazes de identificar os problemas, pensar, assumir os riscos, realizar um planejamento, se comunicar com as pessoas, né, engajar pessoas no seu projeto e realizar, né? Eles precisam pensar que as oportunidades surgem para serem vividas e aproveitadas mesmo, que ele não pode pensar que não é para ele e se conformar em reproduzir o mesmo trabalho que o pai e a mãe têm e que não traz satisfação pessoal, muitas vezes, para o pai, para a mãe, né, que traz, sim, o provento do dia a dia para a família, né? Ele, mesmo sendo uma criança de uma família humilde, sem muitas condições, ele pode pensar mais, pensar maior
e sempre dar o próximo passo no sentido a isso, através dessas habilidades que ele vai percebendo e desenvolvendo, tá? O mundo, ele precisa de estudantes e de pessoas que queiram fazer a diferença no mundo, né? E essas pessoas são formadas através do empreendedorismo. Então, eu estou me alongando muito aqui, eu tinha mais um pouquinho de coisa para falar, mas o importante é isso, é a gente saber que para fazer a diferença a gente precisa arriscar, assumir riscos, e isso é muito importante de uma forma intencional, preparar os alunos e as pessoas para assumir esse papel na sociedade, que é uma exigência do mercado, não só através do digital, através do físico e do digital, intensificado mais ainda, né? Aí eu lanço um desafio para você, professor, gestor, pai, mãe, para a gente pensar em tudo isso, observar os nossos filhos, nossas crianças, nossos alunos, e tentar canalizar de forma intencional toda a criatividade, toda essa hiperatividade que eles trazem hoje em dia, o interesse natural que eles já têm no digital, canalizar tudo isso para possibilidades de vida e de futuro, né? Então, vamos observar as nossas crianças de uma forma mais intencional e estimular tudo isso neles, né? E é através do empreendedorismo que a gente vai alcançar tudo isso. Então, eu agradeço a vocês por terem me ouvido aqui, espero ter sido clara, poder contribuir, ter contribuído um pouquinho para essa reflexão, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso aí, gente. O empreendedorismo está presente no nosso dia a dia e a cada vez mais o digital presente, a gente precisa ter isso como intencional na educação das nossas crianças e na educação em nossas escolas, certo? Então, eu passo a bola agora para o Léo, novamente. Léo. Vou só acrescentar aqui uma frase que eu coloquei aqui no final, que não podemos prever o futuro, mas a gente pode criá-lo, né? O empreendedorismo traz isso para a gente, uma possibilidade de criar um futuro melhor para todo mundo, para as crianças e para a nossa vida. Nós também, enquanto adultos, dá tempo ainda de correr atrás, estudar e agir faz crescer, como diz a Zenaide, né? Atrás, com muito estudo, muita dedicação e ação, a gente consegue sair da nossa zona de conforto e alcançar os sonhos que a gente tem, né? Esse conteúdo vai estar disponível, né, Léo? Assim, eu fiz em formato de mini book para vocês, e convido, vou aproveitar também, contar para vocês que eu estou com uma parceria com uma colega, fonoaudióloga, também pedagoga, Instituto Sabericia, chama o projeto, e a gente está em um lançamento de um curso para o final de outubro, para professores iniciantes, aquele profissional que sai do curso universitário e se sente perdido, o que ele vai encontrar, e então a gente traz uma série de dicas de atuação desse profissional iniciante. Então, no final de outubro, se vocês quiserem acompanhar, é só seguir lá o perfil do Instagram, Instituto Sabericia, que vai ter mais informações aí para vocês. Obrigado, Léo. Desculpa, acho que eu falei um pouquinho demais, né? Não, tudo bem. Não, que isso, eu que te agradeço. Nós agradecemos aqui para a sua explanação, foi muito, muito legal. Porque às vezes a gente dá um tempo assim meio apertado, porque para trazer uma linha de raciocínio, às vezes tem que ser um pouco amplo, né? Mas foi muito bom, muito legal. Então, eu quero reforçar a todo mundo aqui que está aqui e que vai também, né? Depois assistir esse vídeo que vai ficar gravado. Então, a Dani já tem um projeto, olha só, que nós estamos falando de manhã hoje com a Juliane, né? Então, a Dani já está, de manhã, a Juliane já era uma professora que já estava no digital fazendo os seus trabalhos. E agora nós estamos com uma profissional, uma professora,
que já está enxergando isso, já está criando conteúdos para poder também vender e, né, lançar projetos. Isso é muito legal. É isso aí que a gente queria trazer para vocês. Então, segue depois o Instagram da Dani lá, tá? Depois a Dani Tavares tem o Instituto Saber, não é isso? Profissional pessoal também, Dani Tavares Pedagoga, que eu tenho alguns projetos pessoais. A gente vai... Isso. E à noite ela volta, e à noite a gente reforça sobre isso aí. Tá lá, ó. Instagram R3 já colocou ali. Quem não seguiu, segue lá. Instituto Saber e CIA, e a Dani Tavares, segue lá, tem mais informações. Todo o material, alguns professores estão com materiais aqui, depois vai ficar disponível. Tem um aqui debaixo do vídeo, vocês vão ver aqui, não aqui no YouTube, tem um, talvez vai estar uma clicada assim, ó, clique assim, saber mais, que tem explanação de quem ela é, e tem um Google Forms, tem um formulário. Então, preencha esse formulário ali, que através daquele formulário, depois nós vamos disparar para vocês assim, os materiais, os informativos, e vamos deixar vocês informados de outras ações que a gente possa estar fazendo, tá bom? Então, tem um formulário aqui no YouTube, aqui abaixo, vocês clicam, preenchem lá, que vai ser muito importante a gente saber, até mesmo, tem umas 3 perguntinhas bobinhas lá, simples, não vai captar CPF de ninguém, tá? Não vai vender nada para ninguém, só simplesmente para entender o perfil e o público, as pessoas que estão interagindo conosco. Dani, querida, muito obrigado, foi maravilhoso. Então, pessoal, às 20 horas, a gente se vê, pessoal que interagiu no chat aqui, maravilhoso, muito obrigado, 20 horas, a gente volta com mais pessoas para bater aquele papo legal e terminar o dia falando sobre a educação. Então, até logo para vocês, até a noite.